Fala galera do Café com One Piece, aqui quem fala é o PR e hoje eu vou fazer um deck profile do Silver's Rayleigh, que foi o deck que eu joguei no circuito de One Piece que me garantiu a vaga do circuito de One Piece. Então vamos falar o que eu usei nesse deck aqui, quais são as principais matchups dele aqui. Vou dar uma introdução aqui desse deck. Primeiro é um líder inteiro vermelho, 5 vidas. Então é um deck um pouco diferente do vermelho, que é full agro, porque ele consegue ser muito defensivo também. A gente vai falar um pouco sobre isso durante o vídeo, então é bem interessante. A habilidade principal dele é que você pode mostrar 2 eventos para o seu oponente e um personagem seu de 4.000 de poder ganha mais 2.000 de poder durante o seu turno ali, né? Então isso é muito forte, que qualquer um dos seus personagens de busca acaba virando um atacante, né? Então isso acaba sendo muito forte por conta dessa habilidade. Aqui qualquer carta em campo vira um possível atacante. E outra coisa é que você não pode usar cartas que custam 4 ou mais ali dentro do seu deck. Então você só pode usar cartas de custo baixo ou que tem algum efeito que dá para você usar mais só cartas de custo 4 para baixo. Então você vai ver que é um deck bem rápido, é um deck bem agressivo, porém tem muitas cartas para defesa. Vamos falar sobre ele. Agora, primeira carta que eu uso nesse deck é o Bug. Eu uso 4 Bug, que é uma carta excelente. Primeiro que ela busca eventos, que é o que você tem mais nesse deck, que são eventos, porque você quer usar sua habilidade sempre, né? Outra coisa, é um atacante de 3.000 de poder, e isso é muito bom. Por ser um atacante de 3.000 de poder, você consegue com a habilidade do seu líder subir ele para 5.000, então já vira 2 ataques de 5.000 ali, e ainda você vai ter 3 dons para ser usados. E mais o evento que você vai buscar. E outra propriedade dessa carta que é muito boa para esse deck, é que é uma carta que não toma KO por Slash. Então numa matchup contra o Zoro, acaba sendo uma carta muito forte, porque ela vai ficar em campo e vai incomodar ali. Aquele ataque de 5 no Zoro incomoda muito. Então contra o Zoro, se você ficar batendo 5 nele, você vai acabar ganhando. Então 4 Bug aqui no deck. Os primeiros custo 1 que eu vou usar. Outro custo 1, logicamente, a Nami, né? Que é basicamente um buscador de chapéu de palha. Você vai ver que a base do deck do Rayleigh é muito cartas que sejam chapéu de palha, então por isso que eu uso 4 Nami. Que você vai ter aqui no deck os Luffys para buscar, os Sanjis para buscar. Então tem muita coisa que você vai conseguir buscar com essa Nami, além de ser um atacante também, né? Porque você vai dar mais 2 para ela, vai conseguir com um dom bater 5 no seu oponente, então é uma carta muito forte. Por conta disso, qualquer buscador aqui acaba sendo cartas fortes e por isso que esse deck é tão interessante, né? Você consegue desenvolver muitas coisas mais rápido que o seu oponente, e qualquer coisa que você desenvolver acaba virando um possível atacante, né? Então tá aqui um buscador, mais buscadores pro Luffy, que é a Shakuyaku. Também é um buscador 2.000 de ataque, vai virar um atacante, porém só vai atacar uma vez, você não vai proteger muito essas cartas de 2.000 de poder, mas a Shakuyaku é uma carta interessantíssima, porque você pode buscar, além de tentar achar o Luffy, buscar um evento qualquer. Então você vai ver que vai servir muito para buscar qualquer evento, e dificilmente o buscador dela vai falhar. Ela é até melhor que a Nami em alguns pontos, porque ela busca exatamente o que você está precisando, que vai ser ou um evento ou o Luffy. Geralmente essas buscas que você quer ver. Aqui a Nami é mais para otimizar a busca do nosso Luffy, né? Que é o combo principal do deck. Outra carta faz a mesma coisa que a Shakuyaku, que é a Boa Hancock. Basicamente a mesma habilidade, porém ela custa 2 e é 3.000 de poder e tem uma habilidade a mais. Ela não tem counter por conta disso, mas é uma carta muito forte nesse deck. Porque você pode usar a segunda habilidade dela, que é você descartar ela, e fazendo isso você dá 2 Rest Dom para qualquer uma das suas unidades. Isso é muito forte, principalmente no deck agressivo, que é o Rayleigh. Você pode buffar ela com a habilidade do seu líder, né? Subir ela para 5.000 de poder, bater 5.000 e depois usar os seus dons, jogar ela no trash e ligar os 2 dons que já foram usados no seu líder e bater novamente um dano maior, ou bater 7 com ela e os 2 dons que você usou para bater com ela, quando você descartar ela, vão para Rested, você pode ligar ele em outra carta para ter 7 novamente. Pode dar mais 2.000 aqui, ligar 2 dons, bater 7, descartar ela, ligar 2 dons no seu líder, por exemplo, e bater 7 novamente. Isso é muito forte. Isso é muito forte, essa carta é excelente, além de que é um buscador de eventos e do Luffy, novamente, que é a carta principal do nosso deck. Então, 4 Boa Hancock. Você vê que até agora eu só usei cartas de custo
3 menos aqui, então todas essas cartas vão virar atacantes que você vai desenvolver no começo do game. Se seu oponente não for pro seu board, você vai acabar ganhando dele, porque você cria muita pressão de ataque desde o início. Tô usando 2 Luffys desse aqui para aumentar a minha chance de pegar Luffys com essas cartas, né? Então dificilmente vai falhar esses buscadores quando você tem um Luffy, então é mais uma opção. Além de que esse Luffy não toma KO por Strike quando tem 2 dons ligados neles, e você pode puxar com Active Main desse Luffy aqui 2 dons Rested já usados nele para você atacar 5 novamente. Então, além de ser um 2-3, é um 2-3 que pode bater 5 sem você gastar os dons para desenvolver board. Então você consegue desenvolver board e consegue usar esse Luffy para bater mais 5 no seu oponente. Então uma carta muito forte para esse deck e deixa o deck ainda mais agressivo. Tô usando 2 Sanji 2K, né? Um Sanji bem antigo já, né? Que eu usava no Barba Branca lá. Que é um 2K Counter. Além de ser um 2K Counter, ele tem uma habilidade bem interessante, que é você comprar uma das suas vidas, e fazendo isso ele ganha, você liga 2 Rested On nele e ele ganha mais 2.000 de ataque. Então ele vira um atacante de 7.000, e se você usar a habilidade do seu líder, pode virar um atacante de 9.000. Ah, pra que esse Sanji é interessante? Primeiro, tem decks que vão starvar você. Starvar é não te bater na vida e não te dar recursos de cartas na mão. Geralmente, o que faz isso é o Luffy. E essa carta é uma excelente carta para você jogar contra o Luffy, porque você consegue comprar uma das suas próprias vidas e consegue bater no seu oponente com ela muito alto, de forma muito simples. Então, excelente carta para ser usada no deck. Estou usando 2, além de ser um TK Counter, né? Muito forte. 2 Sanjis. Não saindo da linha de Sanji, né? Aí vem os atacantes principais aqui, e eu vou falar do combo já de Luffy e Sanji, né? Que eu uso 4 e 4. Isso daqui acho que é core de qualquer deck de Rayleigh. Essas 4 cartas, sempre você vai estar procurando essas 4 cartas para você descer ela ou com 5 dons ou com 4 dons, no máximo de vezes possível durante o jogo. Por isso você tem tantos buscadores que chegam nessas cartas aqui. Vamos lá. O Sanji é uma carta já antiga lá da OP10, né? Não é tão antiga, mas já é mais antiga. Estamos quase na OP13 já. Mas ela é uma carta que no seu turno ela ganha mais 3.000 de poder. Então ela ganha 6.000 de ataque no seu turno. E você pode buffar ela com o seu líder. Além disso, quando ela morrer, você compra uma carta. Então você não perde recurso na mão quando você desce ela e ela morre. O que esse Luffy faz? Que é a principal carta do deck e o principal combo que a gente vai ver aqui, que vai ser esse Luffy puxando o Sanji. Você mostra 2 eventos pro seu oponente e você pode jogar uma carta de 3.000 de poder ou menos junto com o Luffy. Então você faz um 2x1. Esse Luffy pode puxar qualquer um desses, tá? Inclusive esse Luffy aqui, Boa Hancock e qualquer um dos Searchers também funcionaria. Como, por exemplo, o Bug. Você pode buscar um Bug aqui. Então esse Luffy consegue jogar qualquer uma dessas cartas fazendo um 2x1. A melhor opção, obviamente, é você jogar o Sanji, porque o Sanji é um atacante mais forte. E depois de ter jogado esse Luffy, você pode ligar um Rested On em uma das suas unidades. Por exemplo, uma jogada com 4 dons quando você está na par, que inclusive a melhor curva do deck é você ir na par, contra a maioria dos decks, eu diria, é você fazer a jogada de, no turno 1, você conseguir fazer um Bug ou qualquer um dos Searchers, né, por exemplo, ou 2 Searchers, se possível. No turno com 4 dons, que é o turno do Luffy, você desce o Luffy mais um Sanji, vai ligar um dos seus Rested On em uma das suas unidades, vai mostrar 2 eventos pro Rayleigh e vai bater 5 e 5, por exemplo. Aí você vai ter um board com 4 unidades e já vai ter dado 2 ataques no seu oponente, para você ver o quanto é agressivo esse deck do Rayleigh e como rápido você pode montar board, né? Se seu oponente não responder esse board de forma rápida, ele não consegue fazer nada contra você, só vai tomando as vidas e acabar perdendo no final, tendo que usar suas cartas para se defender. E além disso, esse Luffy, quando você liga 2 dons em qualquer uma das suas cartas, ele ganha mais 2.000 de poder, então ele vira um 4/6 no seu turno e no turno do oponente, então já fica mais fácil de você defender ele também. Então é bem forte esse Luffy, bem interessante, e é o principal combo aqui do nosso deck, né, que são 4 Sanji, 4 Luffy. A gente vai estar sempre buscando ele. Dito isso, o que a gente precisa para finalizar game? Às vezes a gente quer dar um ataque rápido, a gente precisa de um rush para você conseguir finalizar o seu game.
porque o oponente acaba indo muito pro seu board, acaba limpando seu board facilmente, porque são cartas de pouco poder, né? Então você não vai gastar tantas cartas para defendê-las, porque não faz sentido. Então você vai precisar de algumas cartas de Rush, que entra e bate no mesmo turno, que um exemplo dela é o Zoro, que é buscado pela Nami também, tem um Searcher no deck para ela, é buscado por outros eventos também, e é do tipo Chapéu de Palha, é bem interessante. Eu uso 2 Zoros e 2 Kid Killer, que é a mesma ideia, tá? Só que a única diferença é que o Kid Killer não é buscado pela Nami, mas é buscado pelo evento que a gente vai ter já já. Então, 2 cartas para finalizar o game. O Kid Killer é mais forte, né? Porque se o oponente está com 2 vidas ou menos, ele vai bater 7. Então esse 7 é bem interessante, ele é bem forte para jogar. Porém, uso 2 e 2 como opções de finalização. Então essa é a base de personagens do deck. Agora vamos falar sobre os eventos. Uso 4 dos Haki do Rei. O que faz esse Haki do Rei? Uma carta fortíssima. Por quê? Além dela ser um decay counter, se você deixar um dom ativo, você pode virar esse dom e dar menos 1000 para a mesa inteira do oponente, inclusive para o líder. Então, uma carta defensiva absurda. Se no final do game você deixar um dom up, você consegue se defender muito bem com essa carta aqui. Estou usando 4 dela, se você não deixar dom também, ela é um decay counter. Então já serve como mais decay counter pro deck e mais um evento de defesa, né? Então aqui, já com o Sanji, já estamos com 6 decay counter. Você vê que consegue um deck vermelho, agressivo, que tem muita defesa, que essa carta é um exemplo dela. Outra carta muito forte do deck é o Haki da Observação, que basicamente é um Searcher, que ele busca ou eventos, que você vai ver que tem mais eventos aqui pra gente ver, ele busca ou eventos ou cartas de custo 3 de custo ou mais, que seria, por exemplo, o Kid Killer e o Zoro é buscável por ele, o Luffy e o Sanji também é buscável por ele. Então são mais cartas que você vai ter no deck com esses eventos para buscar suas peças principais, que ou é Luffy Sanji ou é alguma carta para finalizar o game. Então é isso que você está buscando normalmente durante o seu jogo, né? Então mais 4 eventos que você vai usar também com a habilidade do seu líder, né? Que é mostrar 2 eventos e buffar alguma coisa, então por isso tem tanto evento nesse deck, e esse aqui não serve de decay counter. Porém, deixar isso aqui, o raid aqui, tem outros eventos que eu também uso. Eu uso 3 do Haki do Armamento, que o que ele faz? Você pode dar um dom no main dele, né? Você pode dar um dom pro seu líder, pro Rayleigh, e dar mais 1000 de ataque para um líder ou personagem. Então você vai ligar um dom e dar mais 1000 para alguém. Então é uma carta ofensiva, porém tem a parte defensiva também. Ela também serve como 2K counter, então seria mais 3 2K counter que você poderia ter ali para se defender. Então aqui já foram 6, 7, 8, 9 2K counter a gente já tem no deck, tirando os 1K counter que tem bastante aqui, né? Então só essa aqui não serve como 2K counter. Outra carta absurda desse deck é o Não Duvide, isso é poder aqui. É muito forte, eu tô usando 3, mas tem decks que usam 4 delas, porque eu uso algumas outras cartinhas, algumas techzinhas aqui que não são essas 3 aqui. 3 pra mim foi o suficiente, eu acho muito forte, porque essa carta você liga 2 dons ativos no seu líder, no Rayleigh, e o seu líder não pode ser bloqueado. Então você consegue bater diretamente na vida imbloqueável, que serve muito para quando você está jogando contra Smoker, Bonnie, que ele acaba descendo cartas muito blocker que você não vai conseguir passar. Se você deixar ele com uma vida, é o suficiente, porque você vai usar 2 eventos 0 desse imbloqueável e vai acabar ganhando por conta disso. Você sempre vai deixando o oponente ali na porta de tomar o letal. E essa carta, além disso, de ter essa primeira habilidade, tem a segunda habilidade, que ela também é um counter de 2000 de poder. Então é mais 3 2K counter. Se você não quiser usar ela ofensivamente, ela serve como uma carta defensiva também. Então é excelente aqui. Então você vai ver que são mais 6 2K counter, 10. Nós estamos com 12 2K counter aqui, né, no deck. Então 12 2K counter no deck, mais todos os 1K counter que temos aqui. E eventos de controle, é muito interessante o Gangan Mole Pistol para algumas matches, por exemplo, o Luffy GP, que é o Luffy Green Purple, o Uvinha. Essa carta, para tirar o Sanji Pudding, é excelente. Para tirar algumas opções de ataque do oponente também é excelente. Por exemplo, contra a Bonnie, você tirar das menos 5000 no Kid, tirar um blocker e bater naquele Kid com sua mesa inteira, que o Kid vai estar com
3.000 de poder, fica muito mais fácil você remover ela. Então é uma carta excelente, usa 2, também é buscável por qualquer carta que busque evento, que a gente vai ter muita carta, então você vai achar se você precisar. E trigger interessante, que faz a mesma coisa que o Active Man, só não pode se esquecer que tem que ter um personagem de 6.000 de poder na mesa. Busca pela Nami, busca quase por tudo. Aí, duas techzinhas de 2 eventos que eu estou usando, que um é o Divine Departure, que ele serve ofensivamente e defensivamente. Você pode dar também mais 3.000 de counter tendo um Dawn Up, que é bem interessante. Às vezes o oponente vai tentar te dar um letal. Tem gente que substitui essa carta aqui pelo Radical Beam, também é uma opção bem interessante, é um pouco mais defensiva. Não tem a parte ofensiva da carta, que aqui você pode virar 6 dons, né? Você vira o dom de pagar ela mais 5 e pode matar um personagem de custo de 8.000 de poder. Então você pode tirar um 8.000 da mesa usando 6 dons, e aí os 4 dons que sobra, você tem qualquer cartinha aqui para encher o seu board novamente e criar ataques de novo. E tô usando um Gangan King Kong Giant aqui, que é uma carta ofensiva absurda, né? Porque se seu oponente tiver um personagem de 7.000 ou mais na mesa, você dá mais 4.000 de poder para uma das suas unidades ou para o seu líder e você paga só 2 por isso. Se o seu oponente não tiver um 7.000 na mesa, ela dá mais 3.000. Então você paga 2 dons e dá 3.000 ou paga 2 dons e dá 4.000. Então no seu líder, por exemplo, você consegue bater 9.000 com 2 dons. É muito forte isso em muitas situações, principalmente quando você tem um Unblockable, né? Você pode dar um Unblockable de 9.000 aqui, usando apenas... 9.000 não, de 11.000, né? Usando apenas 4 dons. Isso é muito forte, essa parte aqui. Usando esse combinho aqui dos dois. Eu só uso uma, é mais uma techzinha, ou você pode dar esses mais 4.000 para um dos seus personagens também, que é muito interessante. Então é uma carta techzinha que é chapéu de palha, então é buscável pela Nami, é buscável pelo deck inteiro, uma carta bem forte. E, na verdade só para membros. Para membros do canal aqui no YouTube, eu vou fazer um vídeo a mais explicando, fazendo um tutorial de como jogar com esse deck, fazendo as principais estratégias de cada uma das matchups. Então se você é membro do canal, vai sair esse vídeo exclusivo para membros. E no futuro a gente vai deixar ele público, mas vai ser um vídeo exclusivo aí só para membros do canal. Para quem viu até agora, não se esqueça do seu like, que ajuda a gente muito. Deixe seu like no canal. Mande esse vídeo para algum dos seus amigos que está querendo jogar de Silver Israeli. Valeu, até a próxima!